Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que faremos durante o dia inteiro. Amém, Fiat. Então, vamos lá. A gente vai ali, continuar lendo a Coroa da Santidade, onde paramos aqui. Vamos lá. A santidade cristã já não é maior do que a santidade original? Vamos lá. Objeção: se o propósito do dom de viver na divina vontade é restaurar as nossas almas no mesmo estado que as de Adão antes da queda, isso implica uma rejeição da dignidade superior da santidade cristã e seria simplesmente melhor se Adão nunca pecasse. Mas Deus não teria permitido a queda se ele não trouxesse um bem maior. E no exulteto da liturgia da Páscoa oramos: ó feliz culpa que merecia um Redentor tão grande. Além disso, o Catecismo ensina que a nova criação em Cristo excede ao estado de Adão. Portanto, qualquer referência a uma restauração do estado de Adão é absurda, já que a nossa, como cristãos, é melhor. Resposta: a Igreja ensina claramente que, de certa forma, nosso estado atual é melhor que o de Adão e de outras maneiras também não é. Não é apenas absurdo referir-se a uma restauração do estado de Adão, no sentido positivo, no que diz respeito à santidade, mas até a própria Igreja usa essa terminologia de uma maneira oração da missa. É certo celebrar as maravilhas de sua providência, pelas quais você chama a natureza humana de volta à sua santidade original. Portanto, é claro que há pelo menos algum aspecto da santidade de Adão que mesmo os cristãos devem procurar. Podemos ter certeza desse dever, pois a oração nos diz: você colocou a natureza humana de volta ou acima à sua santidade original. Pelo contrário, refere-se a um ligar, em outras palavras, algo que devemos tentar responder, mesmo como cristãos com graça santificadora. A partir desta premissa, podemos concluir que todos nós hoje, mesmo os cristãos que foram tão abençoados por receber os sacramentos e, portanto, santificar a graça, ainda devem lutar por algo que Adão tinha antes da queda. Como ninguém se esforça pelo que está abaixo, é manifesto que pelo menos algum aspecto da santidade de Adão era superior à santidade cristã. No Catecismo, porém, lemos que o primeiro homem não foi apenas criado como bom, mas também estabelecido em amizade com o seu Criador e em harmonia consigo mesmo e com a criação ao seu redor, em um estado que seria superado apenas pela glória da nova criação em Cristo. Não está claro imediatamente se o Catecismo está ensinando que a nova criação em Cristo por si só é um estado superior ao de Adão antes da queda, ou se a glória da nova criação em Cristo, em algum momento, contenha uma glória maior que a de Adão. Em outras palavras, não está claro se o Catecismo está dizendo que o batismo cristão em si faz alguém mais santo do que Adão, ou apenas dispõe alguém para receber uma santidade maior.
Qualquer interpretação, no entanto, é compatível com as revelações de Luísa, pois mesmo se adiarmos para a interpretação anterior, podemos simplesmente olhar para qualquer aspecto da santidade de Adão que era superior à nossa, pois já demonstramos que a Igreja ensina que certamente havia aspectos de maior santidade nele, e entendemos que é essa dimensão de sua santidade que Deus deseja restaurar para nós com o dom de viver na vontade divina. Para esse fim, vamos examinar o que já é ensinado pela Igreja ou acordado pelos teólogos sobre o estado de Adão, também chamado de santidade original, inocência original, justiça original ou natureza integral. Adão foi criado para ser um verdadeiro rei em todo o mundo. Ao abordar a questão de saber se Adão tinha domínio sobre todas as criaturas, São Tomás de Aquino diz: o homem, em certo sentido, contém todas as coisas, e assim como ele é dono do que está dentro de si, da mesma maneira que ele pode ter domínio sobre outras coisas. Portanto, podemos ter certeza de que a noção de que Adão tinha um chamado sacerdotal e real não é uma premissa estranha e gnóstica para uma espiritualidade dessa nova era cristã, da Era da Paz, especialmente no círculo da criação, nos giros da criação de Luísa. Lemos e participamos do escritório de Adão como sacerdote da criação, cujo trabalho é assumir interiormente todas as coisas e glorificar a Deus nelas e com e através delas. Aí fala dos giros da Luísa que ela fez, em volta de Adão, de todos os atos de Adão na criação. Também não devemos ser vítimas de acreditar que, uma vez que agora temos a revelação pública de Jesus Cristo, o Evangelho, nosso conhecimento de Deus é superior ao que Adão tinha antes da queda. Embora essa ideia possa, à primeira vista, parecer piedosa e encarnacional, ela não é verdadeira. Mais uma vez, vamos recorrer ao Dr. Angélico, que disse, São Tomás de Aquino. Ele disse: no entanto, Adão, conhecia Deus com um conhecimento mais perfeito do que nós, do que agora. Assim, em certo sentido, seu conhecimento estava a meio caminho entre o nosso conhecimento no estado atual e o conhecimento que teremos no céu. O primeiro homem foi estabelecido por Deus de maneira a ter conhecimento de todas as coisas pelas quais o homem tem uma aptidão natural. Além disso, o primeiro homem foi dotado de um conhecimento das verdades sobrenaturais necessárias para a direção da vida humana naquele estado. Mas as coisas que não podem ser conhecidas apenas pelo esforço humano e que não são necessárias para a direção da vida humana não eram conhecidas pelo primeiro homem, tais como pensamentos de homens, eventos contingentes futuros e alguns fatos individuais, como, por exemplo, o número de pedras em uma corrente e similar. Não sei o que quer dizer isso aí, número de pedras, não sei o que quer dizer isso. Então, podemos ver que já está estabelecido que o conhecimento de Adão sobre Deus era maior do que o nosso, Então, está estabelecido que Adão sabia mais de Deus do que nós, apesar da encarnação, da redenção, escritura sagrada, magistério, tradição sagrada, etc. E Jesus, ele fala que nós temos muito mais que Adão, então, não sei se eu concordo com ele aqui, porque Jesus que falou para Luísa que nós temos muito mais que Adão. Foi Jesus quem disse: vocês têm muito mais que Adão. Você tem a minha redenção, você tem a minha vida, a minha encarnação como exemplo, a minha humanidade. E Adão não tinha isso. Então, não sei. Essa realidade por si só fala, pois sabemos combinar esse fato com o fato de que o que se sabe mais é amado mais. O verdadeiro axioma na teologia católica da combinação é evidente que o amor de Deus por Adão excedeu até o nosso próprio amor a Deus. Tudo bem, isso é verdade. Mas a santidade consiste no amor de Deus. Portanto, Adão, em um sentido real e significativo, tinha uma santidade maior do que a nossa. Sim, pela inocência, Pela inocência, Obviamente, um determinado grau de conhecimento não necessariamente garantia em um grau comparável de amor. Tragicamente, há muitos que sabem muito sobre Deus, mas não o amam de acordo com esse conhecimento. Podemos ter certeza, no entanto, de que essa tragédia não era evidente no Adão pré-capsariano,
cujo amor e conhecimento nunca teriam sofrido essa desconexão observada com tanta frequência hoje, pois tal desconexão teria sido um pecado, que por definição é excluído de quaisquer considerações pré-capsarianas. Eu não sei o que quer dizer pré-capsariano. Vamos ver se tem alguma explicação sobre isso aqui na internet. Pré-capsariana. Que isso, gente? Nunca ouvi falar nisso. Pré-histórico. Falando que é pré-histórico. Pré-capsariana, não tem nada aqui. Pré-capsariano. O que é isso, gente? Cada nome que eles falam, né? Não fala nada aqui. Não fala o que é isso. Não fala o que é. A gente vai ficar na dúvida. Não tem jeito, porque não fala o que é, tá? É na mão de Deus. Esses livros a gente lê, mas não quer dizer que a gente vai saber tudo que está escrito aqui, né? Teólogos, filósofos, a gente está fazendo o melhor pra gente conhecer o conteúdo, tá? Vamos lá. Obviamente, um determinado grau de conhecimento não necessariamente garantia um grau comparável de amor tragicamente. Há muitos que sabem muito sobre Deus, mas não o amam de acordo com esse conhecimento. Já estava lendo isso. Agora, deve-se admitir que São Tomás de Aquino sustentou que a encarnação de Cristo era um evento contingente, isto é, não um decreto eterno. Portanto, em sua opinião, Adão não saberia disso, mas essa ideia não é de modo algum o ensino da Igreja. Nos escritos de Luísa, aprendemos que Jesus, de fato, encarnaria-se mesmo se Adão nunca tivesse pecado. Jesus fala que ele iria se encarnar. A Luísa fala para Jesus fala para Luísa, e ela escreve para nós nos escritos dela que ele teria se encarnado mesmo se Adão nunca tivesse pecado. Não para ser um salvador sofredor, mas para ser um rei glorioso, para receber a soberania de Adão. Aprendemos que a encarnação era um decreto eterno que Deus já havia planejado antes do início dos tempos. Esta questão em particular justifica a opinião de Duns Scotus, que insistiu que de fato a encarnação de Cristo não era contingente. Isso não é acusar a feliz culpa da oração litúrgica da Páscoa de erro. A oração exulte é muito mais antiga que Scotus, e ele nunca a contradisse. No entanto, a culpa de Adão foi de fato historicamente a razão por que Cristo veio, apesar de ter vindo independentemente, né? Portanto, continua correto dizer que essa falha de Adão realmente ganha para nós um Salvador muito grande. Portanto, não há contradição entre esta opinião de Duns Scotus e as revelações de Luísa. E esta oração particular da missa, felizmente, o reconhecimento da não contingência, isso é, a natureza essencial e eterna da encarnação, parece ser voltando à teologia católica hoje. Esse retorno é, em parte, graças ao amor renovado pelos ensinamentos dos padres da Igreja e a um crescimento contínuo na compreensão da imensidão da encarnação.
De fato, a criação do homem, como disse Gênesis, a imagem e semelhança de Deus, faz mais sentido em relação à encarnação prevista, que não poderia ter sido prevista nesse sentido, na criação do homem, se fosse contingente. O que quer dizer contingente? Contingente significa. Esse tem um significado. Que pode ou não ocorrer, que é incerto ou duvidoso, ou acidental, casual. Tá, entendi. Agora a gente entendeu. Contingente é esse que poderia ou não acontecer. Tá certo. De fato, a criação do homem, como disse Gênesis, a imagem e semelhança de Deus, faz mais sentido em relação à encarnação prevista que não poderia ter sido prevista. Nesse sentido, a criação do homem, se fosse contingente, né, em uma vez que ainda não havia pecado e a emissão concomitante do proto-evangelho de Santa Hildegard de Bingen, né, que é uma doutora da igreja também, recentemente proclamada doutora da igreja, também defendeu a natureza eterna da encarnação, ensinando que era um conselho antigo entre aquelas coisas que Deus predeterminou antes da fundação do mundo. Essa natureza eterna da encarnação também é apoiada por muitas revelações particulares que descrevem a queda dos anjos como consistindo em sua rebelião depois de serem apresentadas à futura encarnação. Fulton Sheen, bispo, notoriamente transmitiu esse mesmo ensinamento em suas palestras. São Maximiliano Kolbe também sustentou que Deus desejava a encarnação e a Imaculada Conceição de Maria num eterno decreto, em um mesmo eterno decreto. Aqui descrito, portanto, não é contingente ou depende de algum outro precursor, que tá falando aqui. Francisco Suárez, compilador e harmonizador jesuíta do século de São Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino também ensinou que Adão realmente acreditava na Trindade e na futura encarnação da Palavra de Deus. Não adianta argumentar contra essa posição dizendo absurdo, pois com esse conhecimento Adão não teria pecado. Então é estranho mesmo, falar que Adão sabia. Muito estranho isso aí. Você tem esse conhecimento, isso o impediu de pecar? Não. Você pode responder, como eu tenho concupiscência e Adão não? Mas isso também falha em satisfazer, pois é altamente improvável que os seus pecados sejam todos explicáveis por mera fraqueza. Somente a visão beatífica, que de fato Adão não possui essa visão beatífica, é uma salvaguarda absoluta contra a possibilidade do pecado. Os pecados de puro orgulho ou curiosidade não resultam meramente da concupiscência. É totalmente inválido e não católico afirmar que todos os pecados de hoje são um mero resultado da concupiscência e nada mais. Então, gente, é difícil esses teólogos, esses conteúdos teólogos, por mais que a gente queira aprender, entender rápido, é difícil. Eu só tô lendo o livro aqui, tá bom? Se você tem alguma dúvida, a gente tem que ter paciência, porque nós não somos padres, nós não somos teólogos, a gente quer entender, com toda nossa humildade, mas que tem coisa que a gente fala que, só traz rolo para nossa cabeça, Só traz mais confusão para nossa cabeça, tem coisa que eles falam, Mas eles pensam em tudo, E tem coisas estranhas, Como que São Tomás de Aquino fala que Adão acreditava na Trindade e já sabia da encarnação da Palavra de Deus. E isso é estranho, Muito estranho falar que ele já sabia. De onde que ele tirou essa informação? Estranho demais, Portanto, está claro que o conhecimento de Adão poderia ser considerado imenso, perfeito de uma maneira real, mas também podemos considerar separadamente o grau de seu mérito. Sobre esta questão, São Tomás de Aquino ensina: concluímos, portanto, que o estado de inocência e as obras do homem eram mais meritórias do que após o pecado ter sido cometido. Tudo bem, isso é verdade. Se considerarmos o grau de mérito por parte da graça, que teria sido mais abundante como um encontro sem obstáculos da natureza humana. Da mesma maneira, se considerarmos o grau absoluto do trabalho realizado, porque como o homem teria maior virtude, ele teria realizado obras maiores. Mas se considerarmos o grau proporcional, existe uma maior razão do mérito após o pecado, devido à fraqueza do homem, porque uma pequena ação está mais além da capacidade de quem trabalha com dificuldade do que uma grande ação está além de quem realiza com facilidade. Então, ele está falando que a gente tem mais mérito depois do pecado, porque a gente, apesar do pecado, a gente
né, ama a Deus, tipo assim, né? E é o que Deus, é o que Jesus fala para mim. Falou para mim que apesar que nós temos muito mais mérito agora por causa do pecado, que a gente passa por cima do pecado, a gente passa por cima dessa realidade da culpa para poder amar a Deus, né? Apesar de, né? Como você já deve ter percebido, São Tomás de Aquino não se distingue entre os grandes teólogos da igreja pelo grau de exaltação que ele dá a Adão pré-lapsariano. Agora não é capsariano, agora é pré-lapsariano. Então é outro nome, pré-lapsariano. Vamos ver se sai agora esse pré-lapsariano aqui. Lapsariano. Lapsariano. Eles têm. Significa tem que ter, gente, não é possível, se existe esse negócio, tem que ter um significado, né? O que é isso? Como que não tem uma explicação sobre o que é isso, né? Lapsarianismo. Ah, agora tem isso aqui. É que enfim, antes da queda. Ah, tá. Então, ó, antes da queda, significa antes da queda. O lapsarianismo possui duas vertentes que divergem quanto à ordem lógica não temporal dos decretos eternos de Deus. Nenhuma dessas vertentes acredita que os eleitos tenham sido resignados depois que Adão pecou. Mas já entendi. É antes do pecado. Antes do pecado original. Pré-lapsariano é antes do pecado original. Pronto, acabou a dúvida. Aí, acabou. Jesus é muito bom com a gente, tá vendo? Acabou. Como você deve ter percebido, né? Aí ele já falou aqui. São Tomás de Aquino não se distingue entre os grandes teólogos da igreja pelo grau de exaltação que ele dá ao Adão pré-pecado. Tão fácil, né? Escrever pré-pecado original. No entanto, vemos até ele ensinando claramente aqui que Adão não apenas tinha mais conhecimento de Deus do que agora, como foi estabelecido acima, mas também, no que diz respeito ao mérito, tem dois sentidos em que Adão merecia mais do que nós agora, como cristãos, com graça santificadora, e apenas um sentido em que merecemos mais agora do que Adão pré-lapsariano, né? Deve ser o pré-pecado. Aqui está pré-capsariano, mas deve ser algum erro de tradução. Para Tomás de Aquino, aqui ensina que Adão merecia mais tanto em termos absolutos, como um homem rico pode dar mais dinheiro que um pobre, e até mesmo por parte da graça de Deus, que apesar de Adão carecer dos sacramentos, poderia ser derramado ainda mais livremente nele do que pode ser derramado no cristão em estado de graça. No entanto, depois do pecado, o homem pôde merecer mais em termos proporcionais, como a pobre viúva do Evangelho, ao dar 2 centavos, deu mais do que os fariseus. Esse ensinamento lindamente sucinto do médico angélico, né, do doutor angélico da igreja São Tomás de Aquino, é suficiente para resolver a questão da santidade original versus a santidade cristã. Sim, Adão tinha um grau maior de santidade e mérito do que um santo cristão poderia alcançar. Humano, né? Um santo cristão humano, tá? E, no entanto, há outro sentido em que um santo cristão humano tem um grau maior de santidade do que Adão poderia alcançar. Tudo bem. Essa distinção, essa diferença entre essa realidade, né, da santidade de Adão antes de pecar e a santidade do cristão após o pecado, essa distinção fornece a resposta para o dilema apresentado pela consideração de que apenas retornar a um estado anterior não caído após uma queda não é suficiente para Deus, sequer permitir uma queda em primeiro lugar. Nossa, é muito difícil entender nesses teólogos Jesus Cristo. Pois sabemos que são necessárias 3 condições para que Deus permita o mal. Primeiro, Deus deve saber que Ele trará um bem desse mal. Legal, é o que a gente já fala aqui, né? Segundo, o bem que vem deve ser maior que o bem perdido. Terceiro, não deve haver outra maneira de obter esse bem maior. Somente dadas essas 3 condições, a existência de qualquer mal pode ser consistente com 2 grandes verdades dogmáticas a respeito de Deus, a saber, sua onipotência e sua bondade. Deus criou Adão com a mais alta categoria de santidade. Ponto. Mas Deus permitiu que Adão caísse
Deus permitiu que Adão caísse. Então, eu não falei uma besteira esses dias quando eu falei isso na escola da Divina Vontade, né? E Deus permitiu que Adão caísse, porque previu uma era vindoura na qual a categoria mais elevada de santidade de Adão poderia ser combinada com a graça cristã através dos méritos da encarnação e paixão do seu filho. Perfeito, tá vendo? Eu não sou louca. Eu não tinha lido isso aqui ainda, e eu falei isso na escola semana passada, né? Jesus falou através de mim, não foi eu. Jesus falou. E agora Jesus está confirmando aqui no livro da Coroa da Santidade, que eu parei de ler e voltei a ler hoje. Interessante, né? Naquela era vindoura, tesouros poderiam ser construídos no céu, que não poderiam existir sem a queda. Tesouros que farão com que o sangue, o suor e as lágrimas de sua realização pareçam nada. Esses tesouros embelezam nosso lar celestial, aquilo que somos chamados pela natureza, mas que não podemos alcançar pela natureza. Enquanto Adão nunca havia caído, embora nunca tivéssemos perdido o paraíso terrestre e o estado perfeito em nossas almas, o paraíso celestial não teria recebido os mesmos enfeites e seríamos eternamente desprovidos das gloriosas coroas que agora nós temos a capacidade de merecer se assim escolhermos. Então, é justamente o que a gente já entende mesmo, né? Que através da culpa, né, e através de Cristo, agora a gente tem muito mais méritos, nós damos muito mais glória a Deus, porque nós amamos Ele apesar de pulamos, né, esse obstáculo gigantesco que é o pecado e essa iniquidade toda, né? E nossas almas do paraíso celestial não teria recebido os mesmos enfeites e seríamos eternamente desprovidos das gloriosas coroas que agora nós temos a capacidade de tê-las, né? Se assim escolhermos. Essas coroas gloriosas procedem de nosso sofrimento voluntário, olha que legal, e de nossa participação no sofrimento de Cristo, o que por sua vez não poderia ter acontecido sem uma queda. Pois Cristo não teria motivos para sofrer, mas sem a paixão de Cristo, o infinito amor de Deus por nós nunca teria tido a sua mais perfeita e bela exposição, verdade? Portanto, podemos realmente dizer que graças à queda de Adão, teremos a mais gloriosa exposição possível e imaginável do amor divino diante de nossos olhos por toda a eternidade, nas marcas que nosso Senhor continua a levar em suas mãos e pés mesmo no céu. Quando alguém observa cuidadosamente a maior história, né, de todos os tempos, né, fica claro que não há contradição entre, por um lado, o plano final de Deus ser a restauração do que era perdido do passado, e por outro lado, a santidade cristã sendo, em certo sentido, maior que a santidade original. De fato, somente agora que Jesus revelou em detalhes a Luísa Picarreta esse plano final, né, dos santos dos últimos tempos. Os mistérios que até agora deixaram perplexos os maiores mentes da história da igreja começam a surgir. E revelados, o mais difícil de todos, todas as peças de quebra-cabeça começam a se unir. Embora as preocupações teológicas contidas nessa objeção já tenham sido adequadamente abordadas, ainda vale a pena considerar outro domínio importante do ensino de Adão que nos foi dado pelos doutores da igreja, pelos padres da igreja, depois de apontar que já esta doutrina definida implicitamente no Concílio de Trento, que Adão possuía graça santificadora. Padre John Ardon resume a atitude dos padres sobre o estado da santidade de Adão da seguinte maneira: os pais da igreja ensinam explicitamente que o primeiro homem possuía uma deificação, uma divindade, que Adão perdeu pela queda. Alguns dos pais gregos, como Basílio e Cirilo da Alexandria, acreditavam que a santificação sobrenatural de Adão é indicada em Gênesis 2:7. Eles levavam espiráculo vitais, significa que a graça do Espírito Santo como um princípio vital sobrenatural. Outros, principalmente Irineu, Gregório de Nissa e Agostinho, Santo Irineu, acho que é aqui, né? Gregório e Agostinho sustentaram que a Imago Dei se referia à imagem de Deus, né? Se referia à natureza de Adão, enquanto a sua similar divina o descrevia como estando no estado de graça santificadora. A partir dessa interpretação dos textos, a crença comum dos pais da igreja de que Adão recebeu tão naturalmente como sobrenatural a vida é uma testemunha cristã, é testemunha da tradição cristã. Então, que ele está falando que Adão, ele era
tanto natural como sobrenatural. E ele era mesmo. Jesus falou que ele tinha uma veste sobrenatural. As vestes deles eram vestes de luz, né? Sobre esse mesmo tópico eram glorificados os dois, né? Eles eram glorificados, eles tinham um corpo glorificado, Adão e Eva. Jesus falou no livro do céu. Sobre esse mesmo tópico, o cardeal Eschborn, o editor do Novo Catecismo da Igreja Católica, ensinado recentemente, a deificação está localizada no restabelecimento do homem caído em sua dignidade inata. Essas crenças dos pais gregos, de Basílio, Cirilo e outros, que Adão era deificado e que o Espírito Santo era o princípio vital, sobrenatural de sua vida, eu creio nisso, acredito nisso aqui. Perfeito, é isso mesmo. Apontam para um grau muito mais alto de santidade em Adão do que necessariamente um cristão em um estado de graça. Verdade isso aqui. Isso aqui é verdade. Jesus falou que é verdade. Para a deificação ou alternadamente a divinização ou teoses do homem é aquela pela qual a mais alta santidade visa, não aquela para a qual começa, que é a graça santificadora. Ao ensinar que o Espírito Santo era o princípio vital da vida de Adão, verdade, gente, era mesmo. Os pais gregos ensinam quase explicitamente que Adão possuía o dom de viver na vontade divina e que possuía um estado divinizado muito mais alto que a santidade cristã comum, verdade. Jesus descreve explicitamente o dom para Luísa como um estado em que a vontade de Deus se torna o princípio de vida da alma, assim como a alma é o princípio de vida do corpo. Mas devemos concluir essa consideração com um lembrete de que Jesus deixa claro para Luísa que a queda permitiu que o homem se tornasse mais glorioso do que nunca antes de cair. E ele ensina a Luísa esse ensinamento enquanto elogia a proclamação da igreja sobre a falha feliz, a culpa feliz de Adão, que nos deu a graça de ter o Redentor. Nunca devemos perder de vista o fato de que Deus, como diz o ditado, tinha um plano com a queda, e que não precisamente perdeu tempo lamentando-a, pois o que agora temos acesso é a encarnação de Cristo e os mistérios pascais, e aí que são ainda maiores, especialmente agora que Deus se dignou a revelar o presente para nós através de Luísa. E ele disse a Luísa: minha filha, criei a criatura linda, bonita, nobre, bela, de origem eterna e divina, cheia de felicidade, digna de mim. O pecado o arruinou de cima para baixo, o desanimou, o deformou e o tornou a criatura mais infeliz e incapaz de crescer, porque o pecado impedia a sua vida divina, né? O seu crescimento, e cobriu o homem de feridas, de modo a ser repugnante a minha visão. A mera visão. Agora, a minha redenção, né, Jesus dizendo, resgatou a criatura então do pecado. E a minha humanidade agiu como uma mãe carinhosa com seu recém-nascido. Como ele não pode comer outra comida, a fim de dar vida ao bebê, ele abre o seio e o anexa a ele, e do seu próprio sangue, convertido em leite, ele administra a ele o alimento para lhe dar a vida. Mais do que mãe, minha humanidade permitiu que muitos buracos se abrissem por golpes de chicote, quase como muitos seios que emitiram de mim rios de sangue, para que meus filhos, ao se apegarem a esse sangue, possam sugar o alimento para receber vida e desenvolver o seu crescimento. E com as minhas chagas cobri suas deformidades, tornando-as mais bonitas do que antes. E se ao criá-los eu os fiz como céus mais claros e nobres, na redenção eu os adornei, clavejando-os das estrelas mais refulgentes das minhas chagas, a fim de cobrir sua feiura e torná-las ainda mais bonitas. As suas feridas e deformidades pelo pecado, peguei os diamantes, as pérolas, as gemas das minhas dores, a fim de esconder todos os seus males e vesti-los com tanta magnificência que superei o estado de sua origem. É por isso que, com razão, a igreja diz: culpa feliz, porque o pecado pelo pecado veio a redenção. E minha humanidade não apenas os nutriu com seu sangue, mas os vestiu com sua própria pessoa e os adornou com sua própria beleza. Mas entender essa exaltação no estado de Adão também é a chave para desvendar outro mistério sobre o qual os teólogos debatem há milênios, para não mencionar filósofos antes de Cristo, mas que ainda não conseguiram chegar a uma conclusão sólida a respeito, e a igreja ainda não tem um ensino definitivo para resolver esse assunto. E o mistério é o fim natural do homem. Então vamos depois ler o fim natural do homem. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Deus abençoe a todos.